Boa noite, meu nome é Clóvis Almeida e quero contar uma história antiga sobre meu avô e seus filhos, que são meus tios, e também sobre meu pai. Meu avô era um homem muito rico e dono de vários hectares de terra. Não vou entrar em detalhes para preservar a privacidade das pessoas envolvidas, mas essa história é real. Assim como foram meu avô e meu pai, também sou uma pessoa muito tranquila. Às vezes, coisas muito ruins acontecem para melhorar um pouco as futuras gerações. Após a morte de nosso avô, meus tios iniciaram o processo pelo direito de posse das terras que ele havia deixado. Meus dois tios tinham família e meu pai, na época, era solteiro. Meu tio mais novo era o mais ambicioso e queria mais da metade das terras de nosso avô. Ele fez de tudo para ficar com a maior parte, inclusive trambiques. Um dia, meu pai ficou sabendo que ele estava com um monte de advogados em sua casa. O motivo era claro, era uma mensagem para meu pai e seus irmãos de que ele não estava brincando. Todos aqueles advogados, de um jeito ou de outro, o ajudariam nos processos e o favoreceriam na conquista dos bens. Meu pai ficou sabendo que ele havia prometido muito dinheiro para eles caso ganhasse o processo. Os advogados não queriam saber quem tinha ou não razão e a promessa era de muito dinheiro, e eles aceitaram a proposta na hora. Tudo estava a favor dele e ele também tinha um bônus de bons contatos. Meu pai não quis entrar muito na briga e estava satisfeito com o que recebesse. O tempo foi passando e finalmente chegou a semana esperada. Os advogados deram boas notícias de que ele havia ganhado o julgamento e ficaria com a maior parte das terras. Assim que ficou sabendo da tremenda notícia, foi para a cidade vizinha comemorar. Ele comemorou e bebeu como se não houvesse amanhã. Foi uma farra muito grande que durou por dias. Meu pai contou que foi um escárnio para ele e seus outros irmãos, que eram mais humildes e tranquilos. Ele conta que essa comemoração durou 3 dias seguidos. No último dia de farra, ele estava muito bêbado e agia como se fosse o dono do mundo, desrespeitando as pessoas e agindo como se não houvessem consequências. Quando sua esposa ficou sabendo, correu para encontrá-lo no lugar onde diziam que ele estava causando muitos transtornos. Ela o encontrou em uma casa de burlesco e foi muito maltratada quando chegou no local. Ela fez de tudo para levá-lo para casa em um cavalo com um de seus funcionários, mas não aconteceu. Ele estava muito zangado e fora de si e dizia que iria voltar para casa andando e sozinho. Sua esposa tentou várias vezes convencê-lo a não fazer aquilo e voltar no cavalo. Ele cambaleava muito e não podia andar direito. O caminho estava escuro e andar à noite no campo era muito perigoso, considerando o estado de embriaguez. Como ele estava muito bêbado, respondeu à sua esposa que não tinha medo de nada e que, se ela não quisesse acompanhá-lo, ele caminharia sozinho para casa. Dispensou seu funcionário e seguiu caminhando pela estrada à noite. Durante todo o caminho, sua esposa insistia em levá-lo, mas suas súplicas não surtiram efeito. Ela simplesmente implorava ao marido para não voltar para casa à noite, andando por aquele lugar, dizendo que era melhor ficar e dormir por onde ele estava. No entanto, não teve jeito, ele estava muito embriagado e fora de si, e não aceitava nenhuma opção. No fim das contas, voltou a caminhar. Nesses tempos, para ir de uma cidade para outra, se caminhava durante várias horas. Para uma pessoa acostumada, levava de 2 a 3 horas. Mas no caso de meu tio, que estava bêbado, levaria provavelmente a noite toda. Sua esposa, contudo, continuou com ele e temia que ele fosse sozinho, por isso o acompanhou à distância. Às vezes, ela o arrastava, mas ele era muito violento e não aceitava ajuda. Quando chegaram em uma parte de mata, sua esposa percebeu que algo estranho os acompanhava de longe. Ela viu um vulto se aproximar e aquilo deu muito medo nela, mas em seu marido não causou nenhuma reação, pois ele estava muito fora de si. A esposa armada disse aos gritos para ela andar mais rápido, mas o marido não podia, pois estava sem condições de correr. A bebida estava muito forte, ele mal conseguia ficar de pé. Depois de alguns minutos olhando para trás, ela percebeu que o bicho estava cada vez mais perto deles. Em seu desespero, ela agarrou o braço de seu parceiro e o arrastou para que ele andasse mais rápido. Mas tudo foi em vão, seu marido não conseguia andar de jeito nenhum. Meu tio caía a cada passo que dava. Depois de algum tempo, ela ouviu bramidos como se fosse de um touro. Parecia que o bicho estava atrás dele. Ela contou que, quando olhou para trás, não viu nada, mas algo lhe dizia para se esconder. O medo que ela teve foi tão grande que soltou a mão do marido e se escondeu perto de uma pedra. Não sabia o que era, pois rugiu como um touro, mas tinha outra aparência. Meu tio então caiu no chão sem poder mais andar e acabou dormindo. Sua esposa contou que não tinha forças para levantá-lo e muito menos protegê-lo. Em poucos minutos,
percebeu que o ser que o estava seguindo era uma criatura assustadora e que não reconhecia sua forma. A coisa, quando viu meu tio no chão, parou e começou a atacá-lo. Sua esposa não podia fazer nada para salvá-lo. Ficou onde estava durante a noite toda e não viu bem o que estava acontecendo. Depois de horas, o lugar começou a amanhecer e o canto do galo começou a ser ouvido. Depois de vários minutos, ouviu-se o som de vários cavalos. Foi aí que ela disse que teve um pouco de coragem. De onde estava escondida, olhou para ver se o marido ainda estava no chão. Infelizmente, ela não encontrou nada. A coisa havia levado ele, restando apenas alguns farrapos de roupa. Os homens que vieram a cavalo, vendo que ela estava assustada, perguntaram se ela estava bem. Ela contou tudo, que um bicho muito grande estava os seguindo por todo o caminho e, quando os alcançou, levou o marido. Os homens disseram que a coisa que eles viram era uma criatura antiga que atacava por ali. Além disso, aparecia sempre naquele lugar à noite e era por isso que ninguém andava ali, principalmente depois de escurecer e muito menos bêbado. Ninguém queria encontrar aquela criatura naquela região. Esse destino do meu tio foi contado por todo mundo na época. No final das contas, ele não ficou com as terras e acabou deixando tudo para seus irmãos. A esposa conta que não viu o que aconteceu, pois se escondeu atrás de uma pedra que havia ali. Ela sentia que aquilo podia acontecer e saiu para buscar seu marido. Antes que acontecesse alguma coisa, ele estava fora de casa por dias e, com certeza, o pior podia acontecer. Hoje ela ainda mora na casa que ficou para ela e tem filhos de outro homem com quem se casou depois de anos. Se nosso tio não tivesse sido tão inconsequente, ainda estaria vivo com o que recebeu de seu pai, que era meu avô, estaria velhinho como meu pai está hoje. E ela conta essa história como lição para a gente. O tio ganancioso não levou nada do que ganhou, pois dessa vida nada se leva. Boa noite, agora vou contar outro detalhe que esqueci. Quando meu avô faleceu, deixou todas as suas terras e bens para ser repartidos igualmente entre seus 3 filhos, meu pai e meus 2 tios. Meu tio mais novo, por ser ambicioso, não ficou satisfeito e quis ficar com a maior parte. Por isso, contratou vários advogados para o ajudar no processo de herança. Com promessas de grandes quantias em dinheiro, os advogados atuaram apenas para beneficiar meu tio, contrariando até a vontade expressa no testamento de meu avô. Após um longo processo, meu tio ganhou o direito de ficar com a maior parte das terras, mesmo não sendo o justo. Foi quando ele decidiu comemorar bebendo por vários dias sem parar. Naquela noite fatídica, enquanto voltava embriagado para casa, acabou sendo atacado por uma misteriosa criatura no meio do mato, segundo o relato de sua esposa. Ela conseguiu fugir e contou tudo aos homens que apareceram de manhã. Eles confirmaram que aquela criatura atacava com frequência pessoas que andavam na região à noite. Meu pai, que era mais humilde, acabou ficando apenas com uma pequena parte da herança. Já meu tio ganancioso não aproveitou nada do que tinha conquistado de forma injusta. Essa história serve de lição para mostrar que a ganância muitas vezes não traz resultados positivos e que a justiça divina acaba prevalecendo no final. Passados alguns anos, após a morte misteriosa de meu tio, meu pai herdou o restante de suas terras, com muito esforço, construiu uma casa simples e formou uma família. Ao longo dos anos, foi expandindo seu pequeno sítio e conseguiu progredir com dignidade, sem recorrer a artimanhas ou ambições desmedidas. Sempre foi justo com os trabalhadores e viveu em paz com a comunidade. Sua filosofia de vida humilde o levou longe. Assim como meu avô no passado, hoje sou abençoado por ter tido um pai exemplar, que mesmo diante de adversidades, nunca se deixou levar pela ganância. Sua história me ensinou a valores como honestidade, trabalho duro e satisfação com o quinhão que a vida nos oferece. Nunca tive ambições desmedidas de riqueza ou fama. Prezo laços de fraternidade e comunidade, aprendi que a dignidade e o legado que deixamos valem mais do que bens materiais. Essa é a lição mais preciosa que guardo do exemplo de vida do meu pai. Estou aqui hoje compartilhando essa história de gerações com vocês justamente para inspirar valores como esses em novas pessoas. A vida nos ensina lições valiosas através das histórias de quem nos antecedeu. Espero que tenham apreciado conhecer um pouco mais das minhas raízes e da sabedoria que carrego do exemplo do meu pai e avô. Agora conto outro detalhe interessante. Após a morte misteriosa de meu tio ganancioso, sua esposa se casou novamente alguns anos depois com outro homem da região. Ela recebeu parte das terras como herança e continuou morando na mesma propriedade. Com o segundo marido, teve mais filhos que hoje estão formados. Até hoje, ela costuma relembrar a terrorífica noite em que presenciou o ataque da misteriosa criatura
diz que nunca viu nada parecido em toda a sua vida. Muitos na região comentavam que se tratava de algum animal selvagem desconhecido ou talvez até de um ser sobrenatural, dada a aparência assustadora segundo o relato. Passados tantos anos, o mistério nunca foi realmente solucionado. A criatura não voltou a ser avistada depois daquele fatídico episódio. De qualquer forma, a história acabou servindo como uma lição para que as pessoas não andassem naquela região à noite, principalmente se estivessem embriagadas ou sozinhas. Até hoje, a viúva relembra com apreensão os momentos de terror daquela noite e o trágico destino do primeiro marido. Diz que nunca poderia imaginar passar por algo parecido. A despedida do tio ganancioso de forma tão repentina e misteriosa acabou sendo um alerta para que as novas gerações também fossem humildes e não se deixassem levar por ambições desmedidas. A ambição sem limites poderia atrair consequências negativas, assim como o destino do tio parece ter comprovado de forma brutal naquela noite fatídica segundo os relatos. Espero que tenham apreciado mais essa parte complementar da história. Embora trágica, ela traz lições valiosas sobre valores como a humildade, o trabalho duro e a satisfação com que a vida nos reserva. A ganância sem limites pode realmente cegar as pessoas e ofuscar sua razão, com consequências imprevisíveis. Já a sabedoria de viver com dignidade e simplesmente aceitar o destino pode levar a uma existência plena e feliz. Ainda há mais alguns detalhes para contar, mas prefiro deixá-los para uma próxima oportunidade de dividir mais dessa rica história de minha família, repleta de lições e mistérios. Agradeço a todos que acompanharam mais esse relato. Espero que tenha servido para inspirar valores como respeito, fraternidade e conformismo com o caminho que a vida nos apresenta. Boa noite a todos e até nossa próxima conversa. Que cada um reflita sobre como aplicar essas valiosas lições em sua jornada pessoal e poder construir um legado de paz e sabedoria para as próximas gerações. Obter mais do que necessita só trará infelicidade. Aceitar com gratidão o que temos já é um grande passo para uma vida tranquila e plena. Esse é um ensinamento valioso que guardo do exemplo do meu pai. Cuidemos uns dos outros com empatia, solidariedade e compaixão. A ganância só gera sofrimento, o amor e a humildade nos farão trilhar um caminho muito mais harmônico. A paz está dentro de nós. Espero que tenhamos inspirado e impactado vidas com essa história de minha família, cheia de lições valiosas. Boa noite a todos e até nossa próxima conversa.